podemos começar. José Eduardo, olá. Faço aqui este cumprimento agora on record. E estamos aqui para ter uma breve conversa para este número da Interact. Eu agradeço o convite à Alexandra Martins e ao Luís Lima para poder, eventualmente, enfim, dar aqui o meu contributo e também uma oportunidade para ter conhecido o trabalho do José Eduardo, poder aqui dialogar com ele, tendo em conta que estamos sob a égide de talvez dos pensadores mais importantes dos últimos anos, o francês Bernard Stiegler, que morreu, falha-me a data, mas creio que há 2, 3 anos, mas que eventualmente é um pensador que deixa aqui muitas pistas ainda para recuperar. José Eduardo, olá. Olá, Manuel. Prazer estar aqui. Obrigado. Talvez pudéssemos começar por uma peça da tua autoria, que deste o título de Desindividuação, Desconcerto para Bernard Stiegler. Portanto, se não estou em erro, é de 2016. 2016, sim. Exatamente, e eu diria uma peça que não tem uma categorização completamente fácil, porque é simultaneamente uma peça de teatro, mas também um concerto, também o podemos chamar um ensaio filosófico. Bom, é um certo híbrido. E eu talvez começasse por, tendo a peça em mente, aludir àquilo que nos últimos anos da sua vida, podemos ver como um Stiegler pessimista, isto é, um Bernard Stiegler desiludido com o que chamou ser, e aqui estou a citá-lo, a decadência das democracias industriais, portanto, uma decadência que gera descrédito, gera descrença, e uma decadência que é provocada por aquilo que também, voltando às palavras de Stiegler, ele chama o devir consumista destas sociedades industriais. Portanto, no fundo, essa decadência estaria a aniquilar a própria ideia da política, mas também, e aqui se calhar indo mais ao encontro da tua peça, as possibilidades de uma individuação psíquica e coletiva, em termos efetivos, isto é, uma individuação nos termos, e tudo isto é o vocabulário, é a semântica de Stiegler, ainda que aqui, no caso da individuação, muito a partir de um outro filósofo, Gilbert Simondon, mas, portanto, estaria a pôr em causa essa individuação efetiva, isto é, a individuação nos termos de uma espécie de singularidade incalculável e irredutível a qualquer simples formalização maquínica. Portanto, no fundo é essa própria possibilidade de individuação que parece ameaçada, e isso leva a que o Stiegler diga, em alguns momentos, textos, que estamos, e nesse pessimismo, estamos perante um quadro em que subsistimos, já não existimos, portanto, uma espécie de miséria simbólica atravessada por uma tal proletarização generalizada, que o leva a dizer, como tu próprio dizes no final da peça, e aliás, esta expressão é o subtítulo de um livro recente do Stiegler, de um dos últimos, que não há alternativa. Talvez possamos começar por aqui. A tua peça, portanto, o Desconcerto para Bernard Stiegler, partilha um bocadinho deste pessimismo, ou seja, desta ansiedade, desta urgência quase desesperada até de quem se vê perante um quadro radicalmente crítico? Boa pergunta. Sim, portanto, sim, vem muito dessa inquietação que uma pessoa inevitavelmente tem quando observa os processos em que nós estamos mais ou menos enredados. Portanto, estes processos culturais / económico-financeiros que a cultura humana, bom, tem insistido e quase de uma maneira quase saturante nesta espécie de via de desenvolvimento que de facto produz, acima de tudo, miséria simbólica, também nas palavras do Stiegler, e pouco acrescenta aquilo que se calhar são
as necessidades mais básicas e fundamentais que os seres humanos efetivamente têm. E digo seres humanos, podia aqui alastrar isto para, se calhar, todas as outras espécies de vida que existem à face da Terra. Eu coloco um bocadinho, ou partilho da ideia de que o epicentro deste problema, desta entropia, situa-se um bocadinho na lógica que é, no fundo, é a lógica e a dinâmica económica atual, portanto, que assenta nesta base de produção, consumo, descartabilidade. Portanto, é quase um ciclo vicioso, é um bocadinho como um ciclo quase semelhante do círculo do narcotráfico, não é? Portanto, é produção, a produção necessita de consumo e lá está, assenta neste desvio da energia do desejo, portanto as pessoas são quase levadas a achar que o seu desejo vai ser satisfeito e vai ficar perfeitamente acomodado com a compra de uns sapatos novos, ou de um telemóvel novo, ou de um computador, ou de um LCD, ou do que quer que seja. E essa satisfação instantânea quase imediatamente leva também a uma espécie de frustração instantânea, porque na verdade não é aí que reside. Daí a descartabilidade, daí o ciclo reiniciar continuamente. Talvez pegando aqui naquilo que dizias sobre esse aspecto do consumo, porque sabemos que Stigler, sobretudo também já mais nesta última fase, teoriza largamente aquilo que ele chama as técnicas de si, e que é qualquer coisa que paira também na tua peça e até naquele prefácio que é escrito. Nós sabemos que as técnicas de si é uma corrente filosófica que está para além do Stigler, provavelmente tem em Foucault uma figura maior, haverá um Sloterdijk que trata o problema a propósito da razão cínica, haverá lá muito a montante um Diógenes na Grécia Antiga que radicaliza essa noção de técnica de si, mas mais uma vez a técnica de si, ou as técnicas de si, como essa tal possibilidade de uma subjetivação absolutamente singular, que enfim corresponde à tal individuação. Mas parece haver uma espécie de subversão dessas técnicas de si, até um bocadinho à luz do que dizias, que são subvertidas por essa espécie de cosmética ou de farmacologia do eu, que abre a questão se estamos perante efetivas técnicas de si ou não. Ou seja, quando falamos do consumo e da realização material, de uma certa ideia de adorno, embelezamento ou narcisismo, ou até dos transhumanismos na perpetuação da vida ou mesmo da imortalidade, portanto, a tal ilusão do podemos ser o que quisermos, não é? Parece que estamos perante uma subversão do sentido original das técnicas de si, que terá que ver muito mais com processos de diacronia, portanto, quase de desconcerto, não é? Do que de uma sincronia ou de uma hipersincronia que, na verdade, está como que a homogeneizar qualquer falsa ideia de individuação. Não sei se gostarias de pegar por aqui e até juntando ao que estavas a dizer antes. Sim. Bom, como estava a dizer no início, eu tenho também imensa curiosidade. Eu não conhecia o Stigler pessoalmente, e sei que o Manuel foi o orientador de tese do Manuel. Eu tenho muita curiosidade em perceber. Foi co-orientador, sim. Co-orientador. Bom, tenho muita curiosidade também em perceber como é que teria sido essa relação mais direta e mais próxima com ele. É uma pessoa cujo pensamento eu admiro muito. Mas sim, mas voltando outra vez à questão. Sim, pois o que está aqui em causa é que, acho eu, tem a ver com esta espécie de abismo que existe entre a teoria e a prática no que diz respeito que funciona também como cosmética. Portanto, no sistema dominante, hegemónico em que nós vivemos, tem a ver com, efetivamente, teoricamente, tudo é possível, teoricamente nós podemos ser tudo, teoricamente vivemos
muito individualizadamente, e portanto isto, em teoria, se calhar poderia levar a algum processo efetivo de construção de singularidades. Mas o que acontece é efetivamente o contrário, ou seja, o que acaba por ser produzido aqui é uma espécie de standardização de modos de vida, portanto, massificadamente e um bocadinho à semelhança do que acontece na produção industrial, acaba por haver quase uma espécie de industrialização dos modos de vida das pessoas, que na ilusão individualista, talvez até, de terem se poderem subjetivar nas suas vidas e etc., e procurarem frequentemente o consumo para exprimir essa subjetivação, acabam por standardizar, portanto, entrar num modo standardizado de viver, e isto acontece massificadamente, é quase como se a indústria atingisse também agora os modos de vida. Não é uma coisa que é absolutamente nova, mas se calhar à dimensão que nós chegamos hoje em dia, se calhar nunca tínhamos chegado antes. E é curioso como tudo isto acontece alimentado por uma ilusão do seu oposto, da ilusão da subjetivação, as pessoas vão se tornando cada vez mais objetos. Mas também é curioso como tudo isto funciona, não é? A individuação, aliás, é uma, portanto, coletiva, se não houver, sem contextos, se calhar, de socialização interpessoais fortes, sem redes fortes interpessoais, sem haver um outro relativamente ao qual nós conseguimos criar laços de identificação e de desidentificação, torna-se difícil até haver esta construção de subjetividade, portanto, o sujeito ter uma ideia de si próprio, enquanto igual e diferente das outras pessoas que estão à sua volta e de todos os outros que estão à sua volta. Numa sociedade cada vez mais comunicante, mas se calhar mais superficialmente comunicante, portanto, pelas vias de comunicação virtual, etc., em que se calhar aquilo onde as pessoas poderiam encontrar um significado mais profundo e podiam aportar também, se calhar, significados mais profundos, numa rede de relações efetiva, não virtual, portanto, mais... Podia-se, se calhar, esta ilusão da subjetivação, etc., e da relação, até às vezes, mas na prática ela parece ter muito pouca substância, na verdade. É curioso também que, quase em jeito de resposta ao pessimismo, aparece nos últimos anos um certo vocabulário no Stigler, ou talvez um conjunto de conceitos, se quisermos, onde reconhecemos palavras como disrupção, bifurcação, aliás, uma das ideias em que ele insiste mais nos últimos anos, ou mesmo suspensão, esta não tão recente no seu vocabulário mais antigo, ou seja, uma espécie de apelo perante a tal crise incontornável das democracias industriais, como ele chama, repensarmos uma forma crítica, portanto urgente, para uma alternativa para esse modelo. Ele chama a isso uma espécie de conversão do olhar, ou seja, qualquer coisa que nos atinge e que, curiosamente, pode ser por via de estética, por via de uma espécie de sensibilidade pré-individual, ou seja, qualquer coisa que nos faz como que dar um passo atrás para qualquer coisa que está muito mais ao nível, ou estará muito mais ao nível da afecção, dessa ideia de, portanto, mais intuitiva, pré-racional, de afetarmos e ser afetados, e que seria esse tal passo atrás para uma nova vontade de futuro, uma espécie de individuação como abertura do indeterminado. São algumas expressões que eu recolhi. Ou seja, quase como se, perante esse momento fundador da filosofia, que é o deslumbramento, e que está, por exemplo, em Sócrates, perante estas sociedades hiperindustrializadas, e já não com Sócrates em mente, mas com o Nietzsche, que fala que já não se começa com o deslumbramento, mas que começa-se com uma preocupação extrema, pudéssemos encontrar essas tais bifurcações, ou seja, qualquer coisa que não se reduz aos dualismos,
portanto, nem de sermos somente produtores de conteúdos, por exemplo, ou de sermos só reféns de conteúdos, mas qualquer coisa que dobra o real, utilizemos esta expressão, para encontrar qualquer coisa que, mais do que não ser probabilística, é altamente improvável. E aí estará qualquer coisa sobre uma certa ideia, ainda um pouco vaga, talvez, de produzir o novo, não pondo de lado completamente o capitalismo, mas utilizando qualquer coisa do próprio capitalismo e qualquer coisa da própria tecnologia. Ou seja, parece que Stigler, apesar de algum pessimismo, não abandona, por um lado, uma certa esperança de que a individuação seja possível, nessas atitudes disruptivas, e, por outro lado, que a tecnologia, à qual ele sempre reconheceu um papel fundamental, aliás, de autoconstituição, toda a antropogénese é tecnogénese, isto é uma das suas teses principais, mas ser através da própria tecnologia, e portanto daí que eu talvez não descartasse completamente, por exemplo, o virtual, mas reticularidades onde novas formas de mobilização coletiva podem surgir. E, portanto, não sei se é tanto uma questão, se é mais uma deixa para esta também ambivalência de não reduzirmos o Stigler a um pessimismo quase nihilista e talvez derrotado, mas que, apesar de tudo, não terá deixado de reconhecer algumas dessas potencialidades na própria técnica. Não sei se o Eduardo quer, o José Eduardo quer a partir daqui acrescentar alguma coisa ou não. Não, claro que sim. Sim, eu não queria com isto dizer que, quer dizer, a técnica faz parte, é quase uma prótese, não é? Ou seja, são extensões do humano. Claro que ela é um fármaco, não é? Portanto, ela é ao mesmo tempo, ou pode ser ao mesmo tempo, um veneno e um remédio. A questão está, como em todos os fármacos, em como nós conseguimos dosear e administrar essa técnica que temos. Pondo um pé um bocadinho outra vez no pessimismo, talvez, pode-se constatar que o ser humano evoluiu tecnicamente e tecnologicamente nos últimos, vamos aos últimos 2000 anos, imenso, e sobretudo neste último século XX, e se calhar até na última metade do século XX para cá, quase a ponto, mas em termos humanos, ainda não conseguiu coletivamente realizar aquela máxima socrática do conhece-te a ti mesmo só. Portanto, ou seja, há aqui uma espécie também de desproporção entre o que é a evolução técnica e se calhar a evolução humana, cognitiva, psicológica, e entre outras dimensões que podiam estar aqui. Mas claro, a técnica quer dizer, faz parte do humano. Acho que nem há como, neste momento acho que já nem há como destrinçar as duas coisas, como separá-las assim absolutamente. Sim, e quer dizer, este pessimismo pode ser contraposto com um primeiro Stigler, talvez, sobretudo aquele que está nos volumes da Técnica e Tempo, que é um Stigler que está claramente numa tarefa de reabilitação da técnica. Portanto, tudo aquilo que ele concede às teorias da exteriorização do pensamento nos esportes, portanto, essa espécie de relação essencial com o inorgânico, portanto, um vivo que se inscreve no não vivo e assim se vai individuando e constituindo, e aí está qualquer coisa, a meu ver, profundamente forte, que é esse ser que se permeabiliza pela técnica, portanto, nunca é um ser fechado em si mesmo, é, por princípio, um ser relacional, processual, que afeta na mesma medida em que é afetado. E, portanto, a tal relação entre o quem e o que na constituição do sujeito fica absolutamente dissolvida, não é? Portanto, há essa ideia do devir humano como sendo o devir de uma memória exossomática, portanto, que se vai depositando, vai exteriorizando em todo o tipo de suportes, mas que ao mesmo tempo, e aqui parece qualquer coisa de pós-humano até, não é? Dessa ideia de que, portanto, é ilusória qualquer ideia de um sujeito fechado em si próprio, autodeterminado. No fundo, um sujeito talvez
que seja mais típico de certos discursos liberais, por exemplo. E com isso, o que está, a meu ver, em causa não é só uma abertura à técnica, é essa ideia de uma transindividuação constante. Portanto, essa ideia de que o inacabamento provavelmente é o traço mais essencial do ser, e esse primado do processual e do relacional em função das interações que se estabelecem, mas também da posição que se ocupa nessas interações, abre um campo radicalmente expandido, porque nesse campo não cabe apenas depois o humano, cabe também o técnico e, porque não, o animal, o vegetal, o mineral, numa espécie de reticularidade, não é? Que talvez baixe um pouco o centro de gravidade do projeto humanocentrado, não é? Portanto, e claramente há qualquer coisa também de ecológica aí. Talvez a partir daqui, não sei se poderíamos também comentar, vejo que o tempo se aproxima do fim, mas comentar um pouco esta atenção recentemente dada por Stigler a figuras como a Greta Thunberg, e portanto quase aqui uma militância ecológica, mas a meu ver de uma forma muito curiosa, que é textos onde a Greta Thunberg aparece ao lado da Angela Merkel, do António Guterres, mas também da deusa Hermes, ou de Heidegger, ou de Sócrates, ou de Platão. Portanto, há aqui também um entrecruzamento entre o campo da filosofia, com o da mitologia, com o de figuras da atualidade, que, mais uma vez, parecem apontar para aquilo que ele vai dizendo muitas vezes, é que esta revolução que terá que ver, para além de industrial ou técnica, que terá que ser cultural, ou seja, nesta espécie de análise muito, muito até transdisciplinar da própria história e muito transversal. Não sei se quer rebater, José Eduardo. Não necessariamente rebater. Não necessariamente, mas claro. Mas sim, eu acho que é interessante esta maneira como, e pronto, voltando aqui se calhar um bocadinho ao trabalho, à peça, como na arte, portanto, no trabalho de criação artística, de alguma maneira estes elementos são, se calhar, ou que poderiam ser importantes para a nossa, lá está, para a nossa individuação e para o nosso sucesso enquanto seres subjetividades, portanto, seres plenos, felizes, etc. Suponho eu que deveria ser talvez o objetivo máximo da humanidade e da cultura humana. Se calhar, e lá está, não apenas dos humanos, mas se calhar de todas as formas de vida que acabam por, hoje em dia, estar um bocadinho subjugadas, mas pronto, havendo movimentos interessantes que vêm no sentido de trazer outras lógicas e outras alternativas a isto. Todos os modos de existência, no fundo, a tal modos, expressão que ele vai buscar ao Simondon. Exatamente. Sim. Portanto, é que aquilo que eu constato é que nós encontramos, portanto, na arte e nos processos de criação artística, arte que também significa técnica, portanto, tecné em grego, ars na versão latina, mais ou menos esta conjugação de elementos, portanto, tanto as afeições e as emoções, etc. Portanto, esta volta, digamos assim, à origem, aos elementos mais basilares daquilo que é a vida, estas ligações reticulares, sobretudo em artes que são mais coletivas, como o teatro, que eu estou a falar. Se calhar na pintura isto acontece de outra forma, mas, portanto, em artes performativas de cariz coletivo, como o teatro, este elemento está muito, muito presente. Esta própria ideia de disrupção, que quer dizer, a criação artística é sair fora da esfera do conhecido, portanto, é irromper para fora da esfera, e procurando eventualmente até outras disrupções provocadas por esta disrupção. Portanto, nós podíamos, se calhar, encontrar aqui
na arte e nos seus processos, se calhar algumas pistas, e é por isso que se calhar esta mudança, esta transformação tem que ser uma transformação cultural também. Portanto, se calhar conseguimos encontrar ali algumas pistas que nos permitam ver alternativas nas coisas. É claro que, portanto, as mudanças nunca serão radicais. Há um outro filósofo, Slavoj Zizek, que tem uma coisa engraçada, que diz uma coisa engraçada num dos livros dele, já não sei qual é, que é, há aquela ideia da democracia, que é o pior dos sistemas, se excluirmos todos os outros, não é? Ele coloca com alguma piada esta coisa com o capitalismo, portanto, é o pior de todos os sistemas, mas também se excluirmos todos os outros. Portanto, mais do que percebermos ou tomarmos uma posição clara relativamente às coisas, acho que, acima de tudo, há que reconhecer o ponto em que estamos e os elementos que são os condicionantes desse ponto em que estamos, e de que forma é que desse ponto em que estamos nós conseguiríamos, ou podemos, lá está, trazer algum aporte ou algumas pistas para produzir algum tipo de transformação ou mudança, portanto, dar algum tipo de luz. Claro que pessoas como o Manel estava a dizer, portanto, a Greta Thunberg, o próprio Stigler, claro, a Greta Thunberg tem trazido, tem acrescentado coisas aqui, recolhendo ou não a simpatia, ou recolhendo não a serem mais mediáticos ou não serem tão mediáticos, mas vão acrescentando coisas que podem ser pistas importantes de mudança e de transformação, que possam acender alguma centelha em algum sítio, que faça questionar, etc. Porque, apesar de tudo, voltando outra vez com o pé ao pessimismo, é uma cortina bastante densa e bastante difícil de penetrar. Todos os contributos, todas as ajudas, todas as disrupções que possam, de alguma maneira, trazer algum tipo de luz sobre as questões profundas da contemporaneidade, têm um valor incalculável para mim. Sim, e eu acredito, e acho que estamos mesmo no limite do tempo, mas acredito não, parece-me que é um facto que Stigler até as últimas semanas ou meses, talvez, de vida, não deixou de o perseguir, porque a prova é que os inúmeros grupos de trabalho em que ele estava, ou que cria, ou em que participa, as cartas que ele escreve dirigidas às Nações Unidas, a organismos. Portanto, há também aqui uma militância que é antiga, que não é da ideia de não basta pensar o mundo, é preciso transformá-lo, e portanto parece-me que Stigler realmente não abandona e se calhar voltamos onde começámos para rematar, é que esse pessimismo realmente era um pessimismo operativo, não era daquele que baixa os braços, não é do nihilista, não é de uma renúncia, não é? É daquele que faz dessa espécie de ansiedade crítica um motor para um engajamento e uma implicação absolutamente radicais, e portanto acho que também é, além do seu legado teórico, fica-nos também aqui um legado ético que foi bom hoje termos esta oportunidade de o discutir brevemente, mas que certamente deixa muitos ramos ainda por pensar. José Eduardo, obrigado. Volto a agradecer, creio que posso fazê-lo em nome dos dois, ao Luís Lima e à Alexandra Martins, pelo convite, e saudar este número da Interact sobre o pensamento de Bernard Stiegler. Obrigado. Muito obrigado, Manuel, e muito obrigado também ao Luís e à Alexandra. Bom, até breve. Espero que gostei muito desta conversa.